O Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que hoje se encerra o prazo para apresentações das chapas para concorrer à presidência do Clube Esportivo. Lembrando que foi mudado o estatuto, agora pessoas que não são ligadas ao Clube Esportivo podem apresentar as chapas, porém, se tiver um conselheiro que seja o presidente e 2 conselheiros que assumam os cargos de vice-presidente e segundo vice-presidente, então aí não vale mais essa mudança de estatuto. Porém, pelo que se sabe, quem apresentou chapas até o momento foi o Guilherme Salton, ele é conselheiro, porém os seus outros 2 vice-presidentes não são conselheiros, mas deve ser o único que irá apresentar chapas e deve ser o novo presidente do Clube Esportivo. Vamos ter a certeza de quem será apenas na próxima terça-feira, onde tem a reunião do conselho, que será votado as chapas que forem apresentadas. E aí vamos conhecer o nome do novo presidente. Dentro das 4 linhas, o Esportivo tinha jogo amanhã, jogando contra o Estância Velha em Canoas, porém esse jogo foi adiado para a próxima quarta-feira, novamente em Canoas, devido às condições climáticas do campo. Então a categoria sub-17 ganha mais uns dias para trabalhar e buscar os seus objetivos, que ainda é se classificar para a segunda fase do Estadual Juvenil B. Pelo BGF, que se classificou na 7ª colocação, estreia hoje na segunda fase do Estadual da Série Ouro. Estreia dentro dos seus domínios, frente ao seu torcedor, contra a equipe da LAF, uma equipe que joga a Liga Nacional, uma dificílima equipe, porém o BGF corre e quer buscar os seus pontos, que apesar das dificuldades não joga a toalha e quer ainda buscar a tão sonhada vaga na semifinal. Dificultou, o Piolho também, que sofreu uma lesão na mão, não joga mais pela equipe do BGF, porém Biscuit e o Maninho reforçaram a equipe, mas não treinam, vão apenas para os jogos, então as dificuldades existem, mas o BGF não entrega, não joga a toalha e ainda busca a sua classificação. E o Vander fala dessa segunda fase. Verdade, e a gente conseguiu essa 7ª colocação, a gente brindou o grupo, a gente parabenizou, pelo empenho, por tudo aquilo que foi plantado e conseguido, e a partir de hoje é outro campeonato, é vida nova, onde a todo momento a gente tem que estar buscando, Então é um enfrentamento dessa qualidade com uma equipe que fez uma grande Liga Nacional e que vem para cá para buscar os 3 pontos, a gente tem que estar muito forte, mentalmente, Infelizmente a treinabilidade a gente perdeu, a gente sabe disso, mas a gente tem que buscar, buscar algo a mais que a gente possa ser competitivo, a gente possa fazer um jogo bom. Vander também fala das dificuldades com os atletas, Não tem mais o Piolho, o Maninho e o Biscuit vêm apenas para o jogo e ainda tem poucos atletas para fazer os treinamentos. Cara, é uma situação que nesses 200 jogos que eu estou completando, contra a LAF, que eu nunca tinha vivido, que nem o último jogo também está combinando algumas coisas dentro do vestiário. A gente sabe que a probabilidade é muito grande de não dar certo, O meu goleador não joga mais comigo esse ano, infelizmente, uma perda irreparável, Maninho e Biscuit têm as situações deles, E a gente sabe disso, então a gente tem que conviver esse quadrangular final com essas dificuldades, Não adianta aqui um pouco a gente ficar lamentando e ficar se escondendo ou achando coisas em cima disso. Meu grupo sempre foi inteligente, sabe que para conseguir um resultado as coisas não são dessa forma, Mas a gente não vai se entregar e a gente vai se entregar dentro do jogo com bastante foco, intensidade, mesmo que a gente não tenha o que transportar para dentro dos jogos, dos treinos, Mas com certeza vai ser uma equipe aguerrida que vai buscar ser competitivo e fazer um grande jogo. E além de todas essas dificuldades que a equipe do BGF, o técnico Vander tem, a quadra é mais uma que dificulta, além dos treinamentos que não consegue treinar devido à quadra estar muito molhada, as goteiras no ginásio atrapalham. Hoje à noite, no jogo, vamos torcer que pare, que a chuva dê uma trégua e que a quadra não esteja molhada, porque senão, além de dificultar para o BGF, dificulta também para a equipe da LAF. Ontem a gente ficou praticamente limitado, aos treinamentos, daquilo que a gente tinha que fazer,
até em relação à vinda do Capa, né, nos treinamentos. Mas enfim, é um problema que o nosso secretário tem que resolver e ele está tentando resolver. Espero que seja o quanto antes, né? Porque aqui um pouco acontece coisas piores, né? Então a integridade de cada um é muito importante. É uma dificuldade a mais que a gente tem que ultrapassá-la. Fica aqui meu convite para prestigiar e incentivar a equipe do BGF, estreando na segunda fase contra a equipe da LAF, a partir das 8 horas da noite no ginásio municipal. Os ingressos custam R$10 e são vendidos apenas lá na hora, lá no ginásio municipal. Pelo Farrapos, que folgou no último final de semana, né, teve a pausa do Super 8, volta a campo amanhã à tarde, mesmo com a chuva, eles adoram jogar, fazem a festa do público com o tempo assim, o campo embarrado. O Farrapos volta a jogar dentro de Bento Gonçalves contra a equipe do Band, e aí sim, precisando de uma vitória para escapar da zona de repescagem. Hoje, a equipe está na sexta colocação com 22 pontos e a 1 dessa zona aí, que é o Pasteur no momento, que tem 21 pontos. Porém, o BGF precisa vencer a equipe do Band, porque o Pasteur enfrenta o Lanterna Jacareí dentro de seus domínios e deve vencer. E se o Farrapos não conseguir a vitória, o Pasteur ultrapassa a equipe aqui de Bento e aí sim a equipe fica na zona de repescagem. Mas vamos conferir os confrontos dessa penúltima rodada do Super 8. Farrapos contra o Band, Curitiba contra o SPAC, São José contra o Desterro e a equipe do Pasteur enfrenta a Lanterna Jacareí. O jogo entre Farrapos e Band inicia amanhã a partir das 3 horas da tarde na Montanha. Pelo Bento Vôlei, venceu mais uma, jogando na quarta-feira à noite em Novo Hamburgo contra a equipe do Vôlei Sul. Venceu pelo placar de 3-7-2. Venceu de virada, perdeu o primeiro e o segundo set, depois foi em busca do resultado, conseguiu manter a invencibilidade, conseguiu também manter a ponta na tabela. O primeiro set, a equipe foi derrotada pelo placar de 25-18 e perdeu o segundo muito equilibrado por 26-24. Aí sim veio a reação da equipe aqui de Bento, venceu o terceiro por 17-25, o quarto por 21-25 e encerrou o tie-break vencendo pelo placar de 15-12. O Bento Vôlei com essa vitória manteve a liderança, porém ainda precisa manter ela na próxima terça-feira, jogando aqui em Bento Gonçalves contra a equipe do Canoas, na briga aí da primeira colocada contra a segunda. Quem vencer assume a tabela, e aí sim facilita, né? Porque a primeira colocada pega o Brilhante, que não ganhou de ninguém, não venceu nem o set sequer até agora no estadual, e deixa, né, esse sonho aí de Canoas e Vôlei Sul se desgastar, fazer uma semifinal, e o Bento espera para fazer a grande final, além de decidir esses jogos, tudo frente ao seu torcedor. Então, o próximo compromisso, terça-feira, ginásio municipal, contra a equipe do Canoas. Pelo Bento Master, que tinha o seu jogo confirmado para amanhã à tarde contra o Morro Reuter, na volta, né, das quartas de finais do Estadual Master, já teve seu jogo cancelado, então é mais uma semana de folga para essa competição. Falando em folga, o Distrital de Futebol de Campo também ontem à tarde já foi cancelado nas 3 categorias, amanhã pelos veteranos e no domingo o Sub-18 e também o principal não irão acontecer. Nos veteranos foram 4 rodadas disputadas até agora e 3 canceladas. Porém, pelo Sub-18 e pelo principal foram 2 disputadas e 3 canceladas. Então teve mais cancelamentos do que jogos. A secretaria tem que começar a pensar em datas alternativas, porque senão corre o risco de não terminar o distrital no ano de 2015. Até porque as previsões, né, dizem que é chuva, ainda mais em novembro, né? Então parece que essas chuvas vão até no início de dezembro, então corre o risco de ter mais cancelamentos e a secretaria precisa terminar o distrital de futebol de campo. E o erro está nítido, né? Começou atrasado, né? Esse campeonato tinha que ter começado final de julho, início de agosto, para ter data sobrando e aí sim poder cancelar os jogos quando necessário, sem ter nenhum problema. Então, cancelado, o distrital folga mais uma vez para essa competição. E a outra competição amadora, o Citadino de Futsal, ontem à noite também teve seu jogo dentro, os 3 jogos, né, dentro do ginásio municipal, cancelados devido à quadra não ter condições, né, muitas goteiras, enfim, não deu, a arbitragem não deu condições de jogos. Porém, lá em Faria Lemos, os jogos aconteceram normalmente, 3 goleadas. O Open perdeu por 8-0 para a Solar, o PSG venceu por 8-1 a NFC e o Só Canelas também venceu por 8-3
a equipe do UTI. E com isso, a equipe do Tancredo, que nem entrou em quadra, mas com as combinações de resultados, garantiu a classificação para a próxima fase. Então já são 8 equipes classificadas por antecedência. PSG, AABG, Tancredo, Debianchi, Conceição, Parma, Assolar e Fopa já estão garantidas na próxima fase. A próxima rodada acontece terça-feira, apenas no ginásio em Faria Lemos, devido ao Bento Vôlei jogar no ginásio municipal. E a rodada de terça do ginásio municipal passou para quarta-feira, esses 3 jogos que aconteceriam na terça, nos mesmos horários e os mesmos confrontos. E no final de semana, o Citadino de futsal na categoria feminina acontece normalmente a terceira rodada lá em Faria Lemos a partir das 2h30 da tarde. Claro, se a arbitragem chegar lá e não dizer que não tem condições devido a muita chuva, e as categorias de base já foram canceladas, já estava previsto no calendário que fariam o feriadão as categorias de base. Então, final de semana, apenas pelas competições amadoras, o Citadino de futsal na categoria feminina. Tá certo? Então, quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser vídeos e notícias, acesse nosso site, que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na segunda-feira repercutindo o jogo do Bento Vôlei e também tomara que uma vitória da equipe do Farrapos. Então, um bom final de semana a todos e até segunda.